Sejam todos muito bem-vindos, que a paz, a presença de Deus possa estar no seu lar, no seu coração neste momento. Estamos nos unindo mais uma vez de vários lugares. Se você conseguir, se não for muito trabalho, é muito bom. Alguns estão colocando, e isso ajuda bastante, estão colocando o nome e a cidade ou estado de onde você é. Isso é muito bom para a gente ver. Nós temos gente de Manaus, de Minas Gerais, Bahia, Porto Alegre, enfim, temos pessoas de muitos lugares. Então é muito bom a gente sentir como nós estamos nos unindo. Nós vamos daqui a pouco falar um pouco sobre nossos pedidos. Se você está participando dessa reunião mensal, né? Nós temos essa reunião todo terceiro sábado. Se você está participando pela primeira vez, o nosso objetivo principal é orar juntos. Nós queremos unir as nossas vozes, unir os nossos corações. Como foi falado, assim, nós temos recebido essa honra, esse privilégio da parte de Deus de podermos cooperar com Ele na oração. Então, nosso objetivo principal é orar, mas nós tomamos alguns instantes no início para poder falar um pouquinho sobre a visão. Nós queremos renovar, nós queremos ser renovados na visão para a oração, porque o objetivo também é encorajar os grupos de oração, que você sinta encorajado, que você sinta renovado na visão, que você sinta assim, a presença do Espírito Santo ajudando você não só a orar hoje, mas a formar, nem que seja com mais uma pessoa. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que oraram, começaram a orar e podem continuar orando. Não é, um grupo de oração não é forte por ter 50, 100 pessoas. Pelo contrário, os grupos de oração são fortes com, às vezes, 4, 5, 6 pessoas que estão juntos, unidos e orando e batalhando juntos, né? A unidade, a força da união é muito importante, né, na oração. Então, queremos encorajar a todos que estão aqui, de alguma forma, se você não tiver com alguém com quem você possa orar, mas orando na sua casa, nossa intercessão juntos é muito importante. Então, eu quero só compartilhar algo bem rápido com vocês para a gente começar a orar. Eu sinto que Deus colocou algo, assim, nós temos alguns pedidos de oração que eu vou compartilhar daqui a pouquinho, mas eu queria falar um instantezinho. Eu sei que vocês devem ter ouvido isso, o nosso chamado para ser intercessores, mas eu queria realmente transmitir um encargo, um sentimento, né, do chamado de Deus, o chamado de Deus para cada um de nós. Se você ainda não tem uma consciência clara disso, que Deus possa confirmar, que Deus possa fazer arder isso no seu coração hoje. Eu vou ler alguns textos rapidinho. Os profetas, em vários lugares, eles transmitem esse anseio de Deus por encontrar alguém. Comove muito o meu coração de sentir o quanto que Deus anseia por nos incluir, quer que nós sejamos parceiros, cooperadores. Então, em Isaías 59, e eu vou até algo assim, que a gente não costuma pensar assim, coitadinho de Deus, né? Mas eu quero falar assim, que Deus, tem momentos que Deus está pedindo alguém e não encontra ninguém. Vocês devem lembrar dessas passagens. Isaías 59, versículos 15 e 16, fala assim que Deus estava vendo tanta maldade na terra, tanto pecado. Final do versículo 15, o Senhor viu isso, desaprovou o fato de não haver justiça. E aí tem umas coisas assim que a gente normalmente não associa com Deus. Deus pode ficar surpreso com alguma coisa, Deus pode ficar admirado, Deus pode ficar atônito, Deus pode ficar triste. Ele fala assim, no versículo 16, Deus viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Nós oramos, e acho que é um dos
pedidos que eu quero colocar hoje. Cremos, claro, que hoje Deus esteja olhando para nós e não esteja falando isso, né? Que não tem ninguém. Mas eu queria colocar esse anseio de Deus. Ele está procurando e ele se admira quando não tem ninguém. Isaías 63, ele fala, versículo 5, olhei e não havia quem me ajudasse. É claro que Deus, ele sempre fala depois, então eu vi que não tinha ninguém, então eu mesmo resolvi. E Deus é capaz, Deus é totalmente poderoso e soberano para fazer sem a gente, mas ele escolheu fazer conosco. Então, quando Deus fala, olhei e não havia quem me ajudasse, você já achou assim, Deus, o senhor está precisando de ajuda? O senhor precisa, às vezes a nossa ajuda mais atrapalha do que ajuda, mas que tipo de ajuda Deus quer? Eu fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. E, finalmente, em Ezequiel, capítulo 22, ele fala assim no versículo 30, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha. Isso aqui não é a muralha da divisão, nós estamos orando para Deus quebrar as muralhas de divisão, mas não é esse tipo de muralha. Ele está falando sobre uma muralha de retidão, de justiça, de fazer o que é certo para que o inimigo não entre e tome conta. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então, eu só queria colocar, claro que são alguns outros contextos daquela época, mas, assim, é o que veio no meu espírito hoje, assim, pensando qual é o chamado de Deus para nós. Deus realmente está procurando, tem aquele outro texto que fala que os olhos de Deus percorrem toda a terra, como um raio laser, né? procurando corações. Ele vai muito além das aparências, ele vai muito além daquilo que nós estamos vendo, ou que nós possamos ver pelo exterior. Então, colocando nesse contexto, Paulo fala em mais de um lugar, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, 5 e 6, Paulo fala, nós somos cooperadores, colaboradores de Deus. Gente, eu acho isso tão incrível que Deus esteja procurando alguém, que Deus precise de ajuda, que Deus precise de alguém para o apoiar, que Deus está esperando para fazer algumas coisas na terra, porque ele não encontrou esses colaboradores, esses cooperadores com Deus, essas pessoas que se colocam ao lado dele. E claro que Deus quer, como nós conhecemos o chamado Isaías, quando Deus falou, quem irá por nós? Ele quer nos enviar, tem coisas que nós devemos fazer, mas tudo começa com oração. Então, nós sempre temos falado que no TJC2, como em tudo, em todos os aspectos, né? A irmã Rosana acabou de testemunhar que uma igreja que prioriza a oração, que é baseada em oração. Então, todas as coisas são baseadas em oração, só que é claro que nós precisamos aprender muito a orar. Toda oração é válida, as súplicas, as necessidades pessoais, os nossos problemas, nossas crises, todas essas coisas são importantes e Deus se interessa e nunca devemos menosprezar isso. Mas aqui nós estamos focando especialmente num chamado de ser intercessor, uma outra palavra que nós usamos muito é ser sacerdote, porque o intercessor é aquele que, como acabamos de ler em Ezequiel, aquele que se coloca na brecha, aquele que, sim, Deus estava vendo tanta coisa errada na terra e ele se admirou não só de não ter quem praticasse, né, quem tivesse um coração reto, estivesse andando na presença dele, mas ele se admirou de que não tivesse alguém. E aí a gente lembra imediatamente de Moisés, quando o povo fez o bezerro de ouro, e Deus, com razão, estava dizendo, eu vou destruir tudo, vou começar de novo, isso aqui não vai dar certo.
E Moisés é uma pessoa que se coloca entre Deus e o povo, e ele tem um coração pelos dois. É claro que o nosso coração, em primeiro lugar, é pela causa de Deus. Quando Deus está procurando alguém, quando Deus está ansioso por achar alguém, é claro que ele, em primeiro lugar, ele quer alguém que se interesse pela causa dele, pela honra dele. Lembra que Moisés falou: Deus, o Senhor vai destruir esse povo, o Senhor não pode fazer isso. Olha o homem falando com Deus: o Senhor não pode fazer isso. E por que o Senhor não pode fazer isso? Porque Deus é a tua honra. Todo mundo sabe que o Senhor tirou esse povo do Egito. Isso vai ficar muito mal para o Senhor. Então, Moisés estava preocupado com a glória de Deus, mas Moisés também estava preocupado com o povo. Então, ele também falou assim: Deus, não faça isso. O Senhor prometeu para Abraão, esse povo aqui faz parte da tua fidelidade. Enfim, esse interesse, esse é o intercessor, o sacerdócio. Ele tem um coração que arde pela causa de Deus, ele está muito mais preocupado com o que pesa no coração de Deus do que só na sua própria vida. Mais uma vez, eu não estou desprezando a importância de orar por nossas necessidades, mas nós estamos sendo chamados aqui, o chamado de Deus para nós, quando Deus fala assim: eu me admirei, eu fiquei assustado, espantado, não tinha ninguém. Então, Deus está procurando pessoas como Abraão, falou assim: Deus, o Senhor não vai destruir Sodoma. Ele estava orando por Sodoma. E ele estava dizendo: tem gente lá, tem gente que precisa ser resgatado, não faça isso. E, finalmente, é o texto que a gente sempre pensa, né, principalmente no TJC2, é Romanos 9, quando Paulo fala assim: eu até me colocaria para perder a minha salvação, para que a causa de Deus e o povo que ele chamou, meus irmãos, ele disse, meus compatriotas, aqueles que receberam o chamado de Deus para cumprir o propósito de Deus na terra, eles não podem continuar perdidos. Então, nós temos esse chamado de Deus, esse é o chamado de Deus para nós. Nós sentimos especificamente esse chamado de Deus para buscar o propósito de Deus para seu povo nesses últimos dias, porque nós cremos e ansiamos para que a vinda do Senhor aconteça logo. Tem muita coisa, como Deus falou lá em Isaías, em Ezequiel, tem muita coisa que está aborrecendo o coração de Deus. E Jesus vai voltar, e a segunda vinda, sim, é um tempo que vai ter muito juízo, muito acerto de contas, mas nosso coração arde para que antes disso haja um grande mover de redenção, de resgate, e nós entendemos que tem algo muito importante nessa união entre a Igreja e Israel, que vai proporcionar a liberação de redenção, vai ser uma bênção para o mundo inteiro, vai acontecer muita coisa no meio de muitas tribulações, de muitos juízos, até antes da volta de Jesus, mas vai acontecer um caminho aberto, uma fonte aberta para que as pessoas possam encontrar vida. Nós queremos orar muito assim como nós oramos vários meses para a conferência, agora nós queremos orar para que as sementes lançadas na conferência possam dar fruto, possam germinar. Nós estamos orando para saber exatamente como nós podemos cooperar com esse processo de Deus. Nós temos pensado em 3 direções. Uma das principais é a oração, então nós vamos orar para que haja mais oração. Nós vamos orar para que nós tenhamos esse chamado de Deus. Nós vamos orar para que esse chamado possa alcançar outras pessoas. Não são propriamente números que nos interessam, mas
são números também, porque Deus quer levantar muitos intercessores. Deus quer, mas cada intercessor, isso é muito importante entender, que quando Deus falou assim, eu não achei um, né? Lembra da intercessão de Abraão? Deus, se o senhor achar 10 pessoas lá em Sodoma, então não destrua a cidade. Então, não é muita gente, mas que possa haver essas pessoas com o chamado de Deus. E nossa oração para a conferência, e nossa oração em tudo que nós fazemos é que Deus chame as pessoas, que Deus nos chame, que Deus chame as pessoas. Então, as sementes da conferência, principalmente visando essas 3 áreas: mais oração, mais grupos de oração, mais chamado para oração. Segundo lugar, segunda área, né, das sementes da conferência, entre a geração mais jovem, que nós chamamos de Now Generation, para que Deus possa realmente levantar, que essa geração, que inclusive Deus usou muito aqueles que foram para a Áustria em 2019, né, a Débora, o Mateus e o Rafael, trouxeram assim uma renovação, um ânimo. Foi algo que Deus usou bastante logo no início, e nós queremos que isso continue, que haja um fervor, que haja um direcionamento, que haja uma mobilização dessa geração mais jovem. E se você tem 50, 60 anos, você pode ser um jovem também, né? Nós todos podemos nos considerar jovens, mas é claro que estamos focando especialmente a geração que vai levar essa tocha, vai continuar levando para frente. E a terceira área que queremos também focar nas sementes da conferência é líderes, pessoas que, pastores, padres, líderes, pessoas de influência, líderes de comunidades, líderes de intercessão, enfim, líderes que possam também mobilizar outras pessoas. Então, isso tudo faz parte do nosso pedido. Isso acho que é o foco nosso principal agora seria isso, mas tem algumas outras, algumas áreas que queremos colocar também. Aqui no Brasil, nós temos procurado estabelecer relacionamentos locais aqui no Brasil, porque nós estamos orando por Israel, nós estamos orando para que o propósito de Deus na nação de Israel, nos judeus messiânicos no mundo inteiro, e aqueles que vão receber, que vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, na terra de Israel. Então, nós oramos por Israel, e devemos sempre orar, mas nós temos sentido, sim, de estabelecer pontes e relacionamentos e vínculos com judeus messiânicos aqui no Brasil, e também amizades com judeus que ainda não conhecem o Messias, mas nós temos procurado esses contatos com irmãos messiânicos no Brasil e avançamos bastante, como a maioria aqui sabe, com o nosso relacionamento com Daniel Woods, de São Paulo, mas esse ano nós temos recebido pessoas de outras comunidades. Então, eu queria colocar a oração, o pedido de oração, para que o Senhor nos direcione nesse aprofundamento dos vínculos com outras, com todas, né, que Deus nos colocar em contato, mas com comunidades ou líderes ou irmãos messiânicos no Brasil. Então, que Deus vá abrindo caminho. Temos sentido a direção de Deus, mas queremos que Deus continue nos direcionando nesse sentido. E nessa área aqui, eu queria pedir que nós orássemos, nós estamos orando para Deus quebrar as barreiras, né? Efésios 2:15, para Deus quebrar o muro de divisão entre judeus e gentios. Mas como a irmã Rosana testemunhou, assim, existem muitas barreiras, muitas divisões internas, não precisamos nem falar entre os cristãos quantas barreiras existem. Então, existe a grande muralha entre judeus e gentios, mas existem muitas barreiras internas. E eu queria focar numa barreira também específica que existe entre judeus messiânicos. Assim, é como nós, né? Nós, cristãos, temos quantas barreiras, e não são só assim porque eu faço parte de uma igreja e outra pessoa faz outra
um nome diferente, mas as barreiras, elas são de atitudes. O Brasil tem uma longa história de desprezo entre evangélicos e católicos, por exemplo, ou entre pentecostais e tradicionais. Existem muitas barreiras. Nessa época de política, tem mais barreiras ainda, entre pessoas que acham de um jeito, acham de outra. Então, tem muitas barreiras que são atitudes, é mais do que doutrina. É uma atitude de desprezo, é uma atitude de rejeição. E essas coisas também existem entre judeus messiânicos no Brasil. Eu tenho orado, Senhor, como seria um milagre ajuntar todas essas pessoas que têm falado conosco nas primeiras terças-feiras, na primeira terça-feira de cada mês, a gente não, no momento, a gente não conseguiria juntar todos esses que falaram conosco numa mesma sala. A gente não conseguiria. Eu sonho com isso, que Deus pudesse quebrar essas barreiras, que Deus pudesse unir. Nós não temos a menor ideia de como isso pode acontecer e na verdade, tem que ser um milagre. Mas vamos orar por isso, vamos colocar isso diante do Senhor. Deus pode quebrar essas barreiras para que realmente nós possamos lutar juntos pela mesma causa. Na verdade, todos nós, cristãos divididos, judeus messiânicos, nós todos queremos o retorno do rei, nós todos queremos o reino de Deus, nós todos queremos. Então, por que nós ficamos divididos? Então, esses são os nossos pedidos. Eu mencionei, né, Israel. Acho que é sempre importante, né, lembrar, estamos orando por coisas mais próximas para não ficar uma coisa muito distante, mas é claro que esse distante também, o propósito de Deus para Israel, o que Deus quer fazer com o povo, conversão dos judeus, e o que Deus está fazendo no mundo inteiro nos interessa também. São muitos pedidos, mas o Espírito Santo pode nos conduzir e pode nos levar a orar segundo o coração dele. Amém? Então, vamos preparar nossos corações. Sua presença aqui, a sua concordância, você realmente unindo o seu coração nessas orações é algo muito importante. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui, Senhor. Que maravilha, Senhor, pessoas de vários estados, temos uma pessoa da Espanha aqui conosco, pessoas de vários estados e cidades no Brasil. Que país tão grande, o Senhor está chamando pessoas, temos pessoas dos extremos, de Manaus até Porto Alegre, Nordeste, muitas regiões, muitos lugares no Brasil, e até em outros países. E nós estamos unindo o nosso coração nesta manhã, estamos nos colocando diante de Ti. E, Senhor, nós queremos sentir um pouco desse Teu clamor. É como Jesus também no Getsêmani, ele queria que os discípulos estivessem juntos com ele em oração, eles não conseguiram, e sentimos aquela dor no coração dele, e falou assim, mas vocês não puderam orar comigo nem por uma hora. Nós queremos, Senhor, que esse chamado chegue ao nosso coração nesta manhã. Se já fomos chamados, se já fomos tocados por Ti, que essa chama possa arder com mais intensidade. Se alguém aqui ainda não foi chamado, não sentiu esse chamado tão forte, que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa alcançar os corações. Nós oramos por todos nós que estamos aqui nesta hora. Nós oramos por aqueles que têm ouvido, que têm acompanhado, aqueles que puderam participar da conferência. Nós oramos para que realmente o Teu chamado, não o nosso, não é um projeto humano, Senhor, longe de nós, Senhor, afasta de nós toda tentativa, toda inclinação que nós temos de formar simplesmente
um projeto, um movimento, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, querendo ser parceiros, cooperadores, colaboradores teus, Senhor. Nós queremos entrar no teu trabalho, queremos sentir esse anseio do Senhor de olhar para essa situação de divisão, de cada um procurando o seu próprio reino, de cada um procurando se firmar na sua separação, na sua identidade separada. Ó Deus, nós queremos aceitar as identidades diversas, mas queremos ser um em Ti, Senhor. E nós queremos estar juntos contigo nessa brecha, nesse lugar caído, nesse lugar tão desmoronado, ó Deus, da nossa divisão, da nossa separação uns dos outros, que nós possamos, ó Deus, nos unir em Ti, Senhor. Esse é o nosso clamor nesta manhã e pedimos para que o Teu Espírito faça essa obra. Nos colocamos à Tua disposição. Se o Senhor quiser algo de nós, de cada um de nós, além da oração, o que nós podemos fazer? Podemos doar tempo, podemos doar recursos para ajudar essas comunidades messiânicas, podemos ajudar de alguma forma que nossa intercessão nos leve a doar nossa própria vida em favor da Tua causa. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.